Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves. E eu sou Bia Gonçalves. E você está no Mogi Guaçu do Futuro. É isso aí, Bia. BeCowork é um espaço colaborativo que conecta pessoas, ideias e negócios. Com 2 unidades em funcionamento, oferecendo salas privativas, estações compartilhadas e salas de reunião em um ambiente profissional e inspirador que estimula produtividade e networking. Chame alguém agora da equipe BeCowork pelo WhatsApp 19 98274 2065. Coloque suas ideias e trabalhos em prática e não esquenta com nada não. Vem para BeCowork. BeCowork e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria, de sucesso. Tá com fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. Produção diária, super fresquinhos, crocante por fora e macio por dentro. Salgadinhos para buffet, para comércio, para festas. Salgadinhos para toda a família. Faça agora o seu pedido no WhatsApp que está passando aqui embaixo, que é 19 997 90 0073. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria, de sucesso. Vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos os serviços, corre para a Rota, que é excelência especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais aqui em Mogi Guaçu. E elas se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo. Chama agora eles no WhatsApp que está passando aqui na tela e resolva todos os seus problemas com esses equipamentos. Rota Celulares e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. Bia, quem que a gente vai conversar aqui hoje? Hoje, Paulo, nosso bate-papo é com o radialista Roy Nelson. Fala, Roy, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar falando com vocês aí, certo? E a gente poder contar um pouquinho da história que a gente tem. São 75 anos de vida, então eu acho que tem uma boa história para contar para as pessoas. Com certeza, né? É legal que a gente vai navegar pela vida do Roy. Para quem não sabe, o Roy vive em Lins, é no interior também aqui de São Paulo, né? Um outro local assim dentro do estado. A gente está de um lado, ele está lá do outro em Lins. Só que é muito legal porque aqui, a Bia sabe também, a gente já falou com radialistas, pessoas da comunicação, muita gente que já veio falar com a gente, e é muito legal trazer suas experiências para você contar sobre elas e também quem quiser saber mais sobre esse ramo, atividade e uma história, baita história de vida que vai rolar aqui hoje. Roy, eu faço uma pergunta sempre para todo mundo que vem falar com a gente. Mais de 100 episódios aqui, vou fazer a mesma para você. Quem que é o Roy Nelson? Da onde você veio? Suas formações? Sei lá, quem é você, meu amigo? Bom, eu, eu não era Roy Nelson. No dia 21 de abril de 1951, eu fui batizado, né? Foi quando eu nasci, e fui batizado como Nelson Pinto. Por isso que eu falo para você que a história aí é grande, certo? Eu sou radialista, fui músico profissional, gravei vários discos e sou vereador há 44 anos aqui na minha cidade. Bom, vou dizer rapidinho para você. Caramba. Nasci numa família humilde, numa família pobre, certo? Meu pai fez 4 filhos e, deu no pé. E ficou eu, minha mãe e mais 3 irmãos. 2, infelizmente, faleceram. Quando eu nasci, a parteira, porque aquele tempo eu era parteira, não tinha esse negócio de maternidade, né? Então a parteira falou: vai batizar esse trem aí, que você não vinga, não.
E lá foi. E ficou uma briga, porque meu pai queria, na época, ele estava com a gente ainda, ele queria um nome e minha mãe queria outro. Ele um nome e a mãe outro. Aí o padre falou: vamos fazer o seguinte: põe o nome do meu pai, já que não vai vingar mesmo o trem aí. Então, e o nome do pai do padre era Nerso, não é Nelson, não, Nerso, Com R né? mesmo. E aí Né? fiquei chamando Nelson Pino. E foi aquela vida, uma luta toda, etc. E trabalha aqui, trabalha ali, etc. Tive que sustentar a família a partir dos 12 anos de idade, né? Trabalhando, perdi dois irmãos. E aí acontece o seguinte: fui, estudei, me formei aí. Fui semi-interno no Colégio dos Padres, tinha um apelido de Marcelino Pão e Vinho. Não sei se vocês conhecem a história. Tem um vinho, Marcelino um Pão e vinho, não, Vinho tem era um um livro, um filme. pobrezinho. Tem um filme também. Tem o filme, que foi criado pelos Frei. E eu fui para o Colégio dos Padres, um colégio de muita gente rica, certo? O único pobre lá era eu, que era semi-interno. Ia de manhã, ficava durante todo o dia, jantava e ia embora para casa. Bom, até aí tudo bem. Estudei, me formei em técnico de fundição e comecei a trabalhar. Meu pai era violeiro e tinha o trio junto com o Zé Bétio, certo? O Zé Bétio, que ele tinha um trio que ele sempre falava em todos os programas dele, né? Minha mãe foi cantora de rádio, e aí eu descobri que eu cantava também. E aí, em 1963, 64, fui participar de programa de calor. Fui lá, ensaiei tudo, falou, bom, você vai cantar hoje. Que nome? Você já pensou? A casa cheia de gente e os caras anunciar, agora com vocês, Nelson Pinto! Não Nossa. ficava legal, né? Aí eu É. falei, arruma um nome para mim aí. Aí ele falou assim, põe Bob Nelson. Bob Nelson já tem, né? Aquele ouro leite, né? É, Eu falei, é. não, esse já tem. Põe Rick Nelson. Na minha época, tinha um artista americano que era muito famoso em filmes, chamava Rick Nelson. Aí falou, Roy Nelson. Falei, põe isso mesmo. Bom, tudo bem, comecei a cantar, Roy Nelson daqui, Roy Nelson de lá. E em 1967, o Reinaldo Monteiro, um amigo meu que já era cantor, né? Ele ganhou um programa de rádio, na Rádio Piratininga, em Lins. E a gente é muito amigo. Eu falei, Roy, você não quer ser meu secretário? Eu falei, vou sim. E fui ser secretário dele, separar cartinha, pegar os discos, deixar tudo para ele. E o conjunto que ele cantava chamava Antoninho de Lins, viajava muito no final de ano. E aí chegou no final de ano, ele foi viajar, eu cheguei para o dono da rádio e falei, e aí? Eu continuo separando cartinha? Quem que vai fazer o programa? O dono da rádio olhou para mim e falou assim, você? Eu falei, mas eu? Se vira. Mas eu escutava muito Rádio Nacional, Rádio Bandeirantes, aquela coisa toda. E fiz. Eu imitava muito Roberto Carlos, né? É uma brasa, mora. É isso aí, né? Positivo, aquela coisa. E pegou um ibope louco. Fazia da uma às duas. Acabou a excursão do conjunto, o Reinaldo voltou. Eu falei, perdi minha boquinha, Uhum. né? Ele tinha começado e Aí o de repente Silmar chamou os chega o dois. titular, né? É. O Silmar chamou os dois e falou assim: Roy, você continua das umas duas e o Reinaldo das duas às três. Legal. Mas a gente sempre foi muito amigo. O que nós fizemos? Os dois, da uma às três. Os dois juntos. Naquele Dupla. tempo não tinha câmara de eco. Aham. Não tinha câmara de eco, então chamava Super Jovem Horóscopo Musical. Né? Programa Super Jovem Horóscopo Musical. E eu falava, cal, cal, cal. Um falava cal para poder dar o eco. Bom, e tocamos o barco. Passou, aí a rádio resolveu fazer um programa policial. E copiaram o nome de um programa de Ribeirão Preto, chamado Balanga Beiço. Isso em 1970, por aí. E eu, Reinaldo, como a gente era músico, a gente mudava muito a voz. E então a gente começou, no meio desse programa, que era apresentado pelo Curió, certo? Começamos a fazer uma novelinha.
aquelas novelinhas, né? Então a gente fazia homem, mulher, etc., aquela coisa toda. Com o passar do tempo, né, Lins era uma cidade muito pequena. Não é como cidade grande que o cara mete o pau em todo mundo e fica por isso mesmo, etc, etc, né? Em cidade pequena, o apresentador na época começou a querer mexer com as pessoas meia fortes da cidade, e aí foram no dono da rádio e falou: ó, você some com esse cara aqui, ou todo mundo vai tirar propaganda do seu rádio. Hum. Mandaram ele embora. Transferiram ele, porque a rádio tinha mais duas rádios em Ribeirão Preto. E aí o Silmar veio para mim e falou assim: ô Roy, você não quebra o galho enquanto a gente arruma uma outra pessoa para fazer o programa? Eu falei: tudo bem. E eu, como ouvia muita rádio de fora, comecei a fazer o programa, que teve várias fases, né? Teve uma fase que eu imitava o Gil Gomes, teve uma fase que eu fazia normalmente, teve uma fase que eu imitava o pessoal da Patrulha Bandeirantes, que era mais ou menos assim, ó. E aqui está para vocês as broncas já pano do dia, porque já vai começar a ronda da delegacia. Marido chegou mamado e baixou o cacete na mulher. E aí botava aquele barulho de briga, né? Aquela coisa. Primeiro lugar em Ibope na cidade inteira. Ele interpretava as notícias, Sim, cara. Olha que sim. legal. Nós estamos agora em 2026. Eu estou esperando substituto até hoje, desde 1972. Faz 56 anos que eu faço esse programa. Tenho 56 59 anos. anos de rádio, É, certo? nossa, cinquenta Bom, e seis de no tempo. programa, 59. Reinaldo, É. eu esqueci de falar, no Reinaldo, eu fui o substituto dele também no conjunto. Eu Hum. fui para o conjunto que ele cantava. Aí ele tinha saído, ele voltou e ficamos nós dois no conjunto. Em 1976, o Casadei, na época, foi candidato a prefeito de Lins. E ele falou, aquele tempo eu chamava Nelson Pinto ainda, viu? Nelson Pinto. Agora eu vou contar a história para vocês. E acontece o seguinte: me chamou para ser candidato e eu fui pelo MDB. E fui, participei da eleição, tudo tranquilo. Perdi o voto, perdi a eleição por causa do nome. Eu tive, na época, 200, isso em 1976, tive 209 votos como Nelson Pinto e 250 como Roy Nelson. Só que era tempo da ditadura e não se podia votar em apelido. Perdi a eleição, né? E vai com o passar do tempo, em 1980, o Lula, ele colocou no nome Luiz Inácio Lula da Silva. O Casadei contratou uma advogada e falou: vamos mudar o seu nome, Roy. E ela entrou com o processo todinho. Eu não esqueço nunca o despacho do juiz. Embora não seja favorável, tive que me curvar diante das provas apresentadas pelo requerente. A partir de 1980, passei a chamar Roy Nelson Pinto, certo? E aí, de lá para cá, sou o vereador mais votado da história da cidade de Lins, certo? Sou o vereador com mais mandato da história da cidade de Lins, sou o segundo do Brasil. Pelo que me comentaram, tem um que tem 12 legislaturas. Eu estou na 11ª, né? Vamos ver se eu consigo chegar para concorrer aí a outra. Vamos ver. Mas, nesse período também, eu gravei um disco em inglês, né? E o último disco que eu gravei em 1994, um disco sertanejo, certo? Que, inclusive, se você quiser ouvir pelo YouTube, você põe lá, Roy e Ramalho, certo? Você vai ver um disco lá com música do Nelson Ned, um monte de compositor famoso. E estou levando, faço parte aí, fui candidato a deputado estadual, fui suplente de deputado federal, né? Foi segundo suplente. Quando o Clodovil morreu, era para eu assumir, mas o partido que ele estava ganhou a ação e o rapaz do partido dele que assumiu. Eu sou do PL há quase mais ou menos uns 30 anos.
né? Vereador, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, e estamos levando a luta. Estou na rádio até hoje, graças a Deus, e pretendo. Eu tenho um contrato com a rádio até eu fazer 90 anos de idade. Quer dizer, tem mais 15 ainda para eu cumprir. Estou com 75. Vou ver se eu consigo chegar lá. É. Mas estou Chega aos aí à 90 e disposição. renova. Sim, renova. Louco. Aí é. É. É, não, você me falou um negócio, deixa eu até lembrar. Quando eu entrei no rádio, a gente falava assim, né? Tinha assim, nota de falecimento. E tinha um gongo, fazia. Dom. Faleceu hoje, aos 60 anos de idade, o senhor fulano de tal. Teretetê, teretetê. Quando eu tocava música, eu chegava para o técnico de som e falava assim: 60 anos, mas já viveu bastante, né? Também já estava na hora, né? Gozado, eu tô com 75, morre um com 80, eu falo, nossa, tão moço. É que nego pode reclamar de ser que do outro lado é melhor, mas ninguém quer ir para lá, né? Não, de Se a jeito vida, nenhum. se morrer um descanso, eu prefiro viver cansado. Oi? Sim, sim. É. Pô, que legal. Olha a trajetória, para quem está ouvindo aí do outro lado, que viu toda essa. É, Lógico que você resumiu, mas foi muito legal. Entrou dentro da entrada no rádio, que foi legal pra caramba, né? Que foi, ó, vem substituir aí porque tá viajando, e de repente chegou o titular, ficaram vocês dois. Aconteceu o mesmo no conjunto. Uma coisa que eu queria perguntar: você falou que tem uma discografia, Roy. É, é, os discos, o que que a gente pode falar assim para quem tá ouvindo isso? Pô, eu quero ouvir a discografia do Roy, então. Você falou que tem um no YouTube Tem no sertanejo. YouTube. Mas como é que tá a discografia? Tem como encontrar essas obras anteriores a esse disco que a gente vai deixar na descrição aqui? ó, o primeiro disco não tem que é um compacto duplo que a gente pagava para gravar, Ah, né? Foi gravado em Barretos, tá? Com Antoninho e seu conjunto. Não era só o Roy, Antoninho e seu conjunto. uhum. E depois teve esse Roy Ramalho, né? Que foi a última bolacha que saiu. Tipo, depois desse disco começou a sair só CD, né? E hoje nem CD existe mais, né? Hoje nem CD existe mais. Mas você pode ver pelo YouTube. Você pode pôr lá Roy e Ramalho. Então são 10 músicas que eu gravei lá em São Paulo, eu e o parceiro, mas também gravamos no terceiro mês, acabou a dupla, né? Acabou a dupla, não deu certo, cada um seguiu o seu rumo aí, mas tem os discos aí, e são músicas, é muito romântica, né? Porque eu, para escolher as músicas que eu canto, eu gosto de música romântica, música que tem história, certo? Aquela música que conta alguma coisa para as pessoas. Eu não gosto dessas músicas de sofrência, não. Que sofrer basta que você já sofre na vida, né? Entendeu? Mas eu gosto mais de música que tem história. Então, quem ouvir o disco vai ver. E depois eu vou mandar para você, porque de vez em quando eu canto agora somente Dia das Mães e Dia dos Pais, que eu gosto daquelas músicas do meu tempo, Frank Sinatra, Johnny Mathis, Gianni Morandi e Louis Armstrong e outras coisas, né? Esse é o meu estilo hoje, certo? Então acontece o seguinte, e depois eu vou deixar para você, eu vou te mandar, se você coloca, se você quiser, Uhum. minha apresentação na Câmara. Porque quando tem a sessão solene, quando não está faltando alguma coisinha, então eu vou, entro, canto duas músicas, você entendeu? Para preencher, e não é feio, não. É bonitinho, a gente sabe cantar ainda. Ah, que legal. Então manda, manda. E para quem já está assistindo a gente, já está aqui na descrição no YouTube, tá? Só clicar que você vai assistir o Roy na câmera, fazendo a apresentação. Ô, Roy, você tá Ah, no mandato de vereador número 11. Vamos dizer certo. assim, é isso, né? Aí eu faço essa É. pergunta para você, que a gente já veio falar com muito político aqui, muitos. Aí eu pergunto para você, pô, para essa longevidade em mandatos, o que que você atribui a isso? Além de você ser legal, um radialista, mas você atribui a isso, a quê? A tantos mandatos, pessoas podem ir lá e votam no Roy. Que você atribui a quê, meu amigo? Olha, acontece o seguinte, porque eu vim de uma família simples, passei muita necessidade, tinha vez que os vizinhos levavam comida para gente, porque a gente não tinha o que comer, então, e minha mãe me ensinou o seguinte, a parte social, certo? Minha mãe sempre falava, filho, dê com a direita para que a esquerda não veja. Então eu faço muita campanha,
certo? A gente distribui cesta. Eu tenho mais de 100 cadeiras de roda emprestadas, tenho cadeira de banho emprestada, cama hospitalar, tudo isso que eu faço através do rádio. Mas eu gosto de frisar uma coisa, por exemplo, final de ano, que nem esse ano agora, eu comprei panetone e guaraná e dia do Natal eu saí nos bairros distribuindo, sabe? Mas quero deixar claro, não é como político, não, viu? Porque todas as pessoas que eu ajudei e ajudo até hoje, também com a ajuda da população, também não faço sozinho, não. O povo também, eu vou no rádio, faço apelo, o povo também ajuda. Então eu comprei os panetone, os refrigerantes e saí distribuindo. Não mando cartinha para ninguém cobrando o que eu fiz, não. Eu fiz, está feito, o homem lá em cima sabe, sabe? O dia do juízo final a gente vai ter alguma coisa em benefício. O outro ano eu distribuí brinquedo. Agora, não é aquele brinquedo fartando roda, aquela boneca faltando braço, fartando não é assim, não. É tudo coisa boa. E, inclusive, eu tenho uns médicos de Sorocaba que me ajudam, certo? E eles dão tudo presentes bons que os filhos não usam mais, certo? Então, eu pego aqui e distribuo, 100, 200 brinquedos, sem escolher. Você chega, olha na rua, vê a carinha assim, conversa para ver a real situação, doeu o coração, tó para você, sabe? E você vai entregando. O panetone também foi desse jeito. E eu quero fazer muito isso aí, porque é gratificante, sabe? É uma forma de você agradecer o muito que Deus te dá sempre. Porque até hoje, não teve nada que eu ajoelhei no chão, pedi para Deus que Ele não me deu. Consegui tudo na minha vida, graças a Deus. E passei por uns perrengues longos aí, viu? Passei por uns perrengues longos. Eu tive. Nunca tive sorte com médico, viu? Nunca tive sorte com médico. A primeira coisa, eu tinha 12 anos, inclusive a sua avó me Uhum. levou no hospital para fazer uma cirurgia. O médico falou que eu estava com hérnia. Na hora da cirurgia, o outro médico falou: Você não tem hérnia, coisa nenhuma. O senhor está com hidrocele. Quer dizer, era uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Tudo bem. Passado uns tempos, comecei a perder a visão, sabe? E fui no médico: Ó, o senhor está com. Como que chama, meu Deus do céu? Glaucoma. Fui no outro: O Isso senhor está tudo, com quantos anos glaucoma. que o senhor tinha? Foi há 20 anos atrás. 20 anos Há atrás. 20 anos Glaucoma, atrás, 20 anos Sim. atrás. aproximadamente. Ah, Aí, conversando com um amigo meu que foi músico comigo, ele falou: Esses médicos que você foi, eles não entendem nada. Vai no meu primo lá em Campinas, na Unicamp. E lá fui eu. Fui lá na Unicamp, ele tinha dançado um monte de baile que eu cantava, né? Aí conversamos tudo direitinho. Ele falou: Bom, vamos que interessa. Foi olhar o olho e tudo. Ele falou: Você não tem glaucoma, coisa nenhuma. Você tem um desvio aqui. Quem não conhece acha que é glaucoma. Não, a história é longa aí. Aí ele chamou um especialista em glaucoma, que era uma clínica grande. O cara falou: Ó, você não tem glaucoma, para de botar essas porcarias nos olhos que você vai ficar cego. Faça uma tomografia da cabeça. Saí tudo contente, né? Cheguei em Lins, fui no neuro, me deu o papel, fui fazer a tomografia da cabeça. Fiz a tomografia da cabeça, cheguei no o resultado no médico, ele olhou para minha cara e falou assim: Quem que é o responsável por você? Falei: Eu mesmo. Não, mas o senhor está com aneurisma cerebral. Eu não sabia o que era isso, né? Para mim, né? Já ligou para Botucatu, marcou os médicos, tudo, aí que eu fui saber, ó, é uma bola de sangue que tem na cabeça, se explodir, você morre. Tá bom. Fui para Botucatu no outro dia, 6h30 da manhã. Fui dormindo na maca lá, sabe? Muito forgado, eu não sou muito apavorado. Cheguei lá das 6h30 da manhã até as 2 da tarde, os médicos ficaram fazendo o exame. Chegou às 2, fui para recuperação. 5h30 da tarde, chega o médico. Seu Roy, tudo bem? Eu quase xinguei ele, certo? Estou ali tudo bem. com um pepino desse, pergunto se está tudo É. bem, É, né? é, é.
Aí ele Reforço do olha para mim e fala hábito. assim: o senhor não tem aneurisma cerebral coisa nenhuma. Nossa O Senhora. senhor está com um tumor na cabeça. Meu Aí caiu Deus. o mundo. Aí eu já me vi rasgando dinheiro, babando, comendo coisa que não deve e assim por diante. Tudo bem, peguei os exames, vim para o neuro aqui de novo. Ele falou: o senhor vai para um endocrinologista. E me pediu um exame que eu fui fazer em Marília. Um exame, aquele que você entra naquele tubão lá, eu esqueci o nome É, daquele ressonância exame. Entra lá, magnética. pá, pá, pá. Peguei o resultado, trouxe. Aí ele virou e falou assim: pôs a chapa, a hora que saiu lá, né? Ele mostrou e falou: ó, tá vendo a hipófise que você, todo mundo tem aqui na cabeça? No centro Em posterior. cima da hipófise cresceu um tumor. Esse tumor cresceu e estava apertando o nervo óptico, cortando a irrigação e eu estava ficando cego. Você vê a confusão. Se é um pobrezinho, ia ficar cego. Bom, fui e falei, vou fazer cirurgia. Cheguei no médico, Botucatu, falei, quero fazer a cirurgia, porque eu não tenho medo. O dia que chegar a hora de você ir embora, o homem bater o sino, você tem que ir mesmo, acabou. Né? Ele falou, tem 85 na sua frente. Só daqui 2 anos e meio. Até lá, o senhor está cego. Aí saí que nem louco. O convênio me mandou em 2 médicos em Bauru. Fui lá nos médicos, viram o caso, tudo, aí começaram a brigar os dois. Não, nós vamos fazer assim, nós vamos abrir a cabeça. O outro, não, faz pelo nariz. E começaram a discutir. Eu levantei e fui embora. Você já pensou se eu estou em cima da mesa e esses caras começam a brigar? Sim, sim. Fui embora. E fui me batendo, até que eu descobri que tinha um convênio, né, do Estado, certo? Aí eu voltei lá, o cara falou, faz os exames, porque eu fiz muita amizade lá. Faz os exames, daí 15 dias eu estava fazendo a cirurgia. Fiz 2 cirurgias. Uma vez tirou uma parte, a outra vez tirou a outra parte, certo? Essa, você vê, é o segundo. No terceiro, você vai passando o tempo, você vai ficando velho. Então você tem que fazer revisão. Fui fazer colonoscopia. O médico fez? Me furou o intestino e não falou nada. Eu Meu comecei a Deus. passar mal à noite, minha mulher me levou, conversou com um médico amigo nosso, olha, furou aqui, está começando a vazar. Vou ter que abrir você. Falei, doutor, não passa à vontade. E já dali mesmo, já fez a limpeza que tinha que fazer, já fui para a cirurgia, fiz a cirurgia, fiquei acho que 3 ou 4 dias com a barriga aberta para poder ir fazendo a limpeza, né? Saí, tudo bem. 9 meses deu diverticulite. Tive que abrir de novo. Mas aí depois deu uma folga, né? Deu uma folga e você passa dos 45, você tem que fazer a revisão do câncer de próstata, fazer o PSA, fazer o exame de toque, né? E eu ia todo ano. Na última vez, há uns 6 anos, 7 anos atrás, fui fazer, fiz o toque, o médico falou, "Ó, não deu nada, Roy. Mas vamos fazer o PSA? Falei, vamos. Fiz o PSA, deu lá em cima. Ele falou, olha, eu vou te dar os medicamentos depois que você tomar, certo? 15 dias você vai e faz de novo. Fiz, deu mais alto ainda. Vamos fazer a biópsia. Aí fui, fiz a biópsia, o senhor está com câncer de próstata. E lá saí eu correndo de novo para ver tudo, certo? E fui, graças a um deputado amigo meu, eu consegui um tratamento em Barretos. Cheguei em Barretos, com o CDzinho com as imagens, o médico lá, inclusive, é um médico de cadeira de roda, um excelente médico. Ele botou, olhou, ele olhou para mim, para minha esposa, e falou assim: Roy, 5 sessões eu curo você. E eu já fiquei lá e já fiz as sessões, né? E continuei. De 6 meses ia lá. Agora já estou indo de um ano em um ano, e esse ano, agora em fevereiro, ele falou: o senhor está de alta, o senhor está
curado do câncer de próstata. Quer dizer, é uma história. Agora, só eu que falo aqui, né? Roy, Parece que eu eu engoli fiquei uma vitrola. Bom, eu curiosa, sou porque locutor, eu né? estava escutando, mas eu fiquei curiosa. O tumor na cabeça, o que que deu? O que que eles fizeram? Cirurgia? O que que É aconteceu? aquele Foi, de tirou foi, uma foi, parte e foi depois feito. outra. Não, porque daí Oi? ele foi embora, porque os médicos estavam discutindo, não é? Foi embora. Aí acontece o seguinte: eu consegui o convênio, né? Sim. Que aí eu voltei a Botucatu, onde é a especialidade deles, e lá o médico me deu 15 dias, fiz os exames e já fiz a cirurgia. É Ah, uma sim. cirurgia que faz pelo nariz, certo? Ah, não corta nada É, na cabeça. não, não. Ele vai Uhum. raspando tudo, né? É uma caneta, tudo da grossura de uma caneta Bic. Ah, Então ali tem o aspirador, ali tem um lugar que solta um líquido, ali tem a câmera e tem tipo de uma lixadeira. Então lixa, já vai sugando, e quando ele tira a caneta, porque nós temos uma divisão aqui, né? é. Certo? Quando ele tira a caneta, ficou o buraco que ele fez. Já sai esse líquido que, em contato com o líquido que você tem na cabeça, ele endurece e fecha o furo. Você entendeu? É Entendi. bem, bem interessante E a a cirurgia. recuperação fica muitos dias internado, como é que é? Não, não, eu fiquei uma semana, Uma semana. né? Uma semana de recuperação. Mas o Não, pior não é no dia, afetou né? nada, assim, o Não, 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 motor, não, nada. não, tranquilo. Depois Aham. comecei, voltei a enxergar tranquilo, normal, a irrigação voltou, tudo, certo? E, graças a Deus, tá tudo bem. É. Teve muita sorte, né, Roy? Porque poderia ter. Já pensou se tivesse ficado lá com aqueles médicos discutindo? Com certeza eles iam fazer uma bela de uma bagunça, É. né? Para não falar outra coisa. Não, é isso É, mesmo. Eu acho o seguinte, eu sempre fui aquele para tirar a prova dos 9, né? Sempre para tirar a prova dos 9. Mas, graças a Deus, é por isso que eu faço o que eu faço, sabe? Não é por política, é uma forma de agradecer tudo que eu recebo, sabe? Porque Deus é maravilhoso comigo. E eu sempre falo para as pessoas, falo tudo que você pedir com fé, acreditando, Deus não te nega. E tem uma coisa, muita gente recebe alguma coisa de Deus e fala assim, eu não mereço. Não, se você não merecesse, ele não te dava. Concorda merece. comigo? Aham, aham. Então, tudo que É, Deus faz para você é porque você merece, com né? certeza. Tem algumas frases que a gente fala na vida aí que não tem nada a ver. Tem outra. Como você está? E tô bom. Se melhorar, estraga. Não, se Não, melhorar, fica melhor melhor ainda. ainda. É a força da palavra. Muita gente É. não sabe o que que é a força da palavra, né? Mas continua à disposição de vocês. Não, legal. Sabe por quê? O Roy foi falando e não deu nem vontade de cortar porque estava tão legal eu te É. ouvir. E outra, você é comunicador e a gente gosta de ouvir quando você fala. Isso aí é uma coisa que eu falo porque já te ouvi também na rádio até quando era pequenininho. Eu morava em Lins, eu lembro que eu te ouvia. Deixa eu perguntar uma coisa, Roy. Só voltando um É. pouquinho, quando você estava lá na rádio, e eu lembro quando eu era pequeno mesmo e ouvia o tal do Balanga Beiço. Parecia assim, eu entendia naquela época que as pessoas até saíam das suas casas e às vezes ia procurar você na rádio pedindo ajuda, né, ou algum apoio. Isso acontece até hoje, porque você apresenta o programa. As pessoas vão lá na rádio também te procurar pedindo apoio, alguma coisa, até lá na rádio? Olha, acontece o seguinte: eu atendo as pessoas, eu prefiro atender na Câmara. Eu, todos os dias, a partir das 8 horas da manhã até às 10, eu estou na Câmara Municipal de Lins atendendo quem for. Não precisa marcar nada, não. Chega lá, eu vou atender. E na segunda, quarta e sexta, eu atendo das 2 até às 5 da tarde, certo? Então as pessoas vão, são os mais diferentes casos, não é só para pedir. Por exemplo, nós estamos com um problema aqui que eu estou arrumando um pedido com o governador e com o secretário de saúde. Eu estou com uma filha de 800 pessoas precisando fazer catarata em Lins.
800. Muita Você gente. entendeu? Então, um vai lá, quer internação com problema de droga, o outro vai lá, quer uma cirurgia, porque nós temos um problema muito grande. Lins e a região é atendido por Bauru. Só que Bauru atende mais de 60 cidades. Quer dizer, você Está imagina como sobrecarregado. que está. Está Está sobrecarregado. super carregado. Tem gente que faz 4 anos que está esperando uma cirurgia ortopédica, gente. Sabe o que é isso? É muita Teve coisa. uma senhora, fazia 5 anos, ela caiu, quebrou a bacia. Ela me procurou, a gente tentou, aí ela falou, Roy, o que que eu faço? Eu falei, nada. E desiste de fazer cirurgia, porque agora já colou tudo errado. Para consertar, vai ter que rebentar tudo outra vez e colar tudo de novo. E não vai ficar legal, certo? Infelizmente, a saúde está desse jeito. Então, minha briga agora, nós temos um hospital do Estado aqui, o Hospital Geral de Promissão, onde eu estou tentando arrumar mais ajuda para eles poderem, pelo menos a nossa região, eles atenderem aí, e aí fica mais tranquilo um pouco. Poxa, legal. Bia, você anotou uma pergunta legal para fazer pro tio Roy da época da rádio, né? Conta Sim, aí. sim. Por exemplo, quando tem algum projeto na rádio que ainda você não conseguiu fazer, ou que ainda gostaria de fazer? É, boa pergunta. Olha, essa rádio que eu estou hoje chama Rádio Amiga, certo? Eu fui proprietário dela, certo? E eu fiz a programação que está no ar até hoje, sabe? Então eu coloquei uma rádio AM dentro da FM, certo? Por quê? Acontece o seguinte, a AM no estado de São Paulo, se tiver, tem muito pouca. É, Só deve ter muito em São Paulo, porque não cabe no dial do rádio todas as rádios que tem em São Paulo para passar para a FM, né? Inclusive, eles aumentaram o dial agora. A Rádio Capital, por exemplo, ela é AM e é FM. Só que o FM dele tem muito rádio que não pega, porque é essa parte que aumentou no dial da rádio. Mas rádio AM no interior, ó, não tem mais nenhuma, tudo FM. E eu que fiz a programação, baseada no quê? Para você, mais de 35 anos de idade, certo? Que é o povo que não mexe muito com YouTube, não mexe muito com o celular, então ele vai no radinho. E esse programa meu começa às 11 e vai até 1 da tarde. Quando eu comecei a fazer esse programa, ele era das 11h10 às 11h30, certo? No fim, ele aumentou para 15 para meio-dia, depois aumentou até meio-dia, depois aumentou até meio-dia e meio e hoje está até a 1, certo? E antes, 5 para as 11, eu tinha um programa que chamava Troca, Troca, Compra e Venda. Tudo que você quisesse vender ou trocar, a gente anunciava de graça, certo? Só cobrava como fosse anúncio de casa, venda de carro, porque senão vira meio de vida para muita gente, certo? é, Então era um programa de 5 minutos, mas com o aumento das coisas aí, eu tive que cortar e incluir dentro do Balanga Beiço, que é o programa que eu faço até hoje e quero continuar fazendo por muito tempo ainda. Quantos anos tem o Balanga Beiço mesmo? A gente falou desde os 70 e poucos, né? Não, que eu faço, 56. 56, Quantos bacana. anos você tem? muito Esse tempo. programa é clássico de Um Lins. clássico de Lins, Qu- né? Quantos anos você tem? Eu tô com quarenta e Hein, sete, Paulo? pô. Então, 47. você não tinha nascido, eu já fazia. É. Na rádio eu entrei dia 10 de março de 1967. Nossa. Eu entrei na rádio, chamava Rádio Piratininga, aposentei lá. Só saí de lá porque mudou a direção da rádio e a gente não. As ideias não começou a bater muito, então eu fui para outra rádio que já estava me chamando para ir lá há muito tempo. Pô, legal. Com toda essa história, não tem como eu não fazer essa pergunta, que quando a gente falou com vários radialistas e você tá chegando com essa porrada de informações de vida, adorei. Aí vou fazer uma perguntinha que eu acho que quem tá do outro lado pensando assim,
pô, acho, talvez tenha muita gente ainda, não sei, mas ó, eu quero ser radialista, eu quero ir por esse ramo. Que conselho que o Roy Nelson dá para a pessoa que fala assim, pô, eu quero entrar nisso em 2026? Que conselho que você dá para esse cara? Olha, primeira coisa, você sabe qual que é a diferença do rádio, a televisão, o YouTube e assim, a rede social? Você sabe qual a diferença? Diferença? Me ajuda É. aí, Bia. Olha, o rádio é uma coisa assim, minha mãe, minha avó, minha bisavó ouvia rádio, né? É uma coisa assim que não morreu, tudo muda, mas a rádio ela permanece e está firme até hoje. Agora a diferença, não sei, será que é mais humano? Será que é mais humano? Não sei explicar. Não, eu vou explicar para você. Ah, Primeiro, a rádio não vai morrer nunca, certo? Porque acontece o seguinte: no carro não tem e nem vai ter televisão, porque senão o cara bate o carro. Então ele vai sim, ter que ouvir rádio mesmo, é. certo? Mas o rádio é que eu estava conversando esse dia com o Eri Correia, que é amigo meu, certo? Eu falei, Ele Correia é Eli, famoso. Minha É. mãe ouvia ele Ou Correia. é outro? Às vezes é o outro. é, É, acho Não, que é ele mesmo. Será que é ele amigo mesmo? Correia particular mesmo? meu. Radialista? Hã? Inclusive É ele vai estar famoso, aqui minha mãe em ouve ele Lins. Correia até. Ele tá Ele vivo vai ainda, estar ele aqui em Correia. Lins recebendo o título de cidadão que eu dei para ele. Ah, então é ele mesmo. Mas Aham. Vai lá. o que que é a rádio? Você não me conhecia, certo? Não, eu conhecia só. Que jeito você imaginava que eu era quando o Paulinho falava para você? Essa eu quero saber agora. Hum. Hã? Sem ver a imagem do tio Roy. Sem ver a minha imagem, que jeito você calculava que era o Roy Nelson? Ah, sei lá, assim. Eu imaginava assim, que tivesse barba, Hum, né? Eu imaginava também que era com óculos, Com cabelo ou sem cabelo? com alto. Com cabelo. cabelo, ó, Com imaginava com cabelo. cabelo. Aham. Bom, então, essa é a diferença da rádio. A rádio trabalha com a sua cabeça. Vamos falar do Eli. Quando ele está narrando aqueles casos dele, o que, que o ouvinte pensa? Um vê a pessoa loira, o outro vê a pessoa morena, outro vê uma pessoa cabeluda, outra vê uma careca, e assim por diante. Cada um monta a história na cabeça dele, da forma que ele acha que é. Não é como a televisão, você ligou, olhou, você já está vendo tudo. Já vi. É. A televisão trabalha a rádio trabalha com a sua imaginação, certo? Eu vou te contar só um caso. Nós tínhamos um programa aqui de uma moça chamava Matando Saudades. E ela tinha uma voz que era uma delícia. E tinha um caminhoneiro que passava aqui na Rodon, que é do lado da cidade, e eu vindo. E um dia ele virou e falou assim: Roy, eu queria conhecer essa moça, certo? Tem jeito? Eu falei: que jeito que você acha que ela é? Né? Que a gente sabe, a gente. Aí ele falou assim: ó, deve ser uma loira de olhos verdes, alta, né? Hum. Falei: então tá bom, amanhã você vai lá e eu vou apresentar ela para você, certo? Era baixinha, cabelo carapinho, Tana Jura. A hora que ele falou: não acredito. Eu falei: rádio trabalha Com a com a mente imaginação. das pessoas. Então você imagina, se você não conhece, você imagina a pessoa. É como ele, quando ele conta a história, você imagina a história do seu jeito. Por isso que o rádio não vai morrer nunca, que nós mexemos com a cabeça da população. Quando eu falo das brigas do programa, que é um programa policial, então a pessoa deve fechar o olho e ver um dando soco no outro, aquela coisa toda. É. É isso aí que é o rádio. Essa é a maravilha do rádio. E se você quiser ser radialista, faça o curso. Inclusive, estou trazendo um curso aqui para Lins de radialista e sonoplasta, porque a nossa classe está acabando. Eu sou o radialista mais velho de Lins, na ativa, certo? Na ativa. E nós não podemos deixar morrer isso aí, certo? Não, não pode. Certo? Nós vamos fazer esse curso e você pode procurar o sindicato, faça um curso, você vai ver que é uma delícia, principalmente quem gosta de mexer com as pessoas. Sim. Nossa, que bacana, né? Porque, assim, Bom é saber. uma dica. Porque, Aham. assim, ao ouvir a experiência do Roy, e de repente a gente, alguém tá
querendo ir por esse ramo, que eu acredito que tenha bastante, Tem. eu acho que já tem um caminho para isso. Muitos falaram isso, até outros radialistas, pô, faça curso tal, mas é legal você ter falado sobre isso. E se um dia você estender esse curso seu para a modernidade do online, você avisa a gente que a gente vai publicar para o pessoal aqui aprender com você online, né? Porque às vezes tem esses cursos online, né? Tudo bem, porque inclusive o pessoal do sindicato, eu falei para eles, falei, ó, aqui você não precisa contratar ninguém. Questão de apresentar programa, noticiário, etc. Tem eu, tem um amigo meu também, que foi da Globo há muito tempo, Ademir Budóia, que foi da CBN, tudo que aqui está na Rádio Amiga comigo. E tenho técnicos, operador de som aqui, que hoje mudou. Hoje meu programa, por exemplo, eu estou fazendo programa, você assiste pelo YouTube, você assiste pelo Facebook. Por exemplo, se você quiser agora, você entra no YouTube, você assiste meu programa do dia, certo? Então, hoje, o operador de som, antigamente tinha uma mesinha de som lá só. Hoje não. O operador meu lá, ele tem 6 aparelhos de TV na frente dele para ele ver o que está acontecendo tudo, sabe? Então, o rádio também modernizou, não ficou naquela época de serviço alto-falante, né? Alô, é isso aí, né? É, Hoje está bem moderna a rádio. Pô, sim, que mudou. legal, hein? Trajetória boa do tio Roy, o Roy Sim, Nelson, né? história Ô, legal. Roy, a gente falou com um cara de rádio até hoje, um cara da política, há 11 mandatos. Meu pai do céu, acho que é o maior de mandatos que a gente já conversou aqui no podcast. E veio bastante, hein? E achei muito legal. Então você uniu duas coisas: servir as pessoas por meio da voz, por meio das informações, né? Por meio de comunicação, e também ajudando as pessoas. Você entrou na política para fazer isso. Aí, encerrando o nosso papo, eu também quero fazer uma pergunta para você, na verdade, pedir para você fazer uma coisa que eu peço para todo mundo aqui no finalzinho dos nossos episódios. Deixar uma consideração final, umas palavras, uma informação, uma mensagem, o que você quiser. Fica à vontade, Roy. Olha, eu quero dizer o seguinte às pessoas: o mundo é bom, a felicidade existe, certo? Muitas vezes a gente reclama da vida, eu não sei por que está acontecendo isso. Alguma coisa você fez. Porque nesse mundo a gente colhe o que planta. Se você plantar o bem para o seu próximo, evidentemente você só vai colher o bem. É como disse, se você plantar batatinha, você vai colher batatinha. Não tem jeito de sair mandioca ou banana ou outra coisa. É, E tem um ditado muito antigo que é do meu tempo, que era um cara chamado Omar Cardoso. Foi um dos maiores homens de horóscopo do Brasil na época. E ele tinha um ditado que diz o seguinte: gosto de encerrar com isso aí. Sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor, com a graça de Deus. Chave de ouro, Bia? Fechou com chave de bonito, ouro? né, Paulo? Bonito, Muito né? bonito. Muito legal. Então falamos aqui com o Roy Nelson, né, radialista lá de Lins há décadas, como contou sua história aqui hoje pra gente, também político, né, lá na cidade, também já ajudou muita gente com isso e está até hoje também nativa com as duas funções. Roy, obrigado por ter aceitado participar com a gente, tá? Aqui no Mogi Guaçu do Futuro, bem legal você ter participado também, para poder deixar aqui sua história registrada. E muita gente aqui gosta de radialistas, então por isso que a gente também queria trazer essa história. É uma cidade que o rádio também impera bastante, né? Já falamos com vários locutores aqui. Pode Olha, falar, não cortando você, pode você falar. sabia que Lins é uma das cidades que tem mais rádio no estado de São Paulo e no Brasil? Essa Não eu não Nós sabia, sabia, temos não. não sete sabia. emissoras de rádio em Lins. Nossa, Bastante, porque aqui não Nós bastante. tem esse temos Aqui não número, tem, não. É não. verdade. quase Aqui não 80 tem. mil habitantes, certo? Se você colocar, aí dá quase 10 mil para cada rádio. Sim. Nossa, bastante, muitas Isso, deixa eu emissoras. só fazer um pedidinho. Por favor, Acontece o pode fazer, seguinte: se Roy. tiver, eu gostaria muito de escrever a minha história. Que aqui a Sim. gente fez só Um um papo. repasse assim, né? Mas se tiver alguma pessoa que gosta de escrever, eu gostaria de ter um livro da minha vida. Uhum. Eu não quero nada, não. Se a pessoa fizer isso aí, pode ficar a renda para ela todinha, mas que a gente vai forçar, porque eu tenho muita amizade nas rádios de São Paulo, em televisão. Esse povo a gente vai divulgar para ver se vê isso aí. Tá Sim. bom? Legal, Legal, legal. então, se a gente, até nos nossos contatos, a gente tiver pessoas Sim, que podem contribuir com isso, a gente falou com vários até escritores aqui. Já sim, trouxemos alguns, vários até, na verdade. sim, Então tá bom, pode deixar. Aí vai ser legal registrar a sua história aí, porque só o pouquinho que você falou aqui, imagina isso numa obra. Imagina, pra você sim. ler sobre tudo isso, detalhes.
Combinado então, Roy. Obrigado então por aceitar esse papo. Continua o bom trabalho aí. Volta aqui novamente aqui daqui a um tempo atualizar os assuntos, tá bom? Tá ok, um abração, obrigado por tudo aí. Nós que Obrigada, Eva. agradecemos. Prazer conhecê-lo, viu? Até mais. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.